Vou falar em português, se não se importam. Vou, vou falar em português depois do nosso drift de há umas centenas de anos, acho que vou conseguir. Mas, antes de mais, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Reumatologia o convite. E o convite para falar, enfim, o título, quando eu vi o título, pensei assim, bom, eu vou deixar de ser conquistador, já estou conquistado, eu não tenho hipótese aqui de fazer aqui qualquer coisa de interessante, porque nós já vimos anteriormente que todas as comunicações bateram um pouco naquilo que eu potencialmente poderia falar. O que eu vou falar aqui um bocadinho, talvez, é alguma provocação. O que me está a aparecer de toda esta discussão, e na Europa nós temos, enfim, temos tido estas discussões, já as tivemos anteriormente, estamos numa fase de, talvez, avançar o próximo passo, que é discutir se é necessário, que tipo de ensaios clínicos são necessários, ou qual é a diminuição que nós podemos dar aqui em termos de desenvolvimento clínico, etc. Mas isso é uma discussão que nós estamos a ter ainda na EMA. Mas o que é importante aqui é que parece que, quando nós falamos de biosimilares, e isso deu para perceber um bocadinho ao longo de toda esta manhã, parece que esquecemos um bocadinho daquilo que nós sabemos dos originais. Estamos sempre a dar a ideia que o biosimilar é outra molécula, é uma coisa completamente nova, esquecendo um bocadinho o caminho que os originais fizeram. E aquilo que eles fizeram desde a entrada do mercado há 15 anos atrás, especialmente infliximab, etanercept, adalimumab, e aquilo que nós temos agora a discutir com os biosimilares. O que é interessante é que, se calhar, nós já devíamos ter tido esta discussão de intercambiabilidade ou interpromutabilidade, como nós dizemos na Europa, mas todas estas questões de switch já deviam ter acontecido muitas vezes com os originais, que tiveram todas as modificações que nós sabemos. Isto parece uma coisa redundante estarmos sempre a falar nisso, mas eu sou provocador nesse aspecto e eu acho que estamos agora com os biosimilares a falar nesse ponto. Eu vou falar um bocadinho sobre isso, já que me deram esta carta de navegação, eu vou falar um pouco da biologia, um bocadinho de alguns aspectos que eu considero os mais importantes e que nós cada vez estamos mais a ir à molécula e perceber muito como é que ela funciona, partindo do passado, mas também um bocadinho da inovação. Uma coisa que nós não ouvimos falar muito é qual é o tipo de inovação que os biosimilares podem trazer para a terapêutica e que tipo de informações é que nós estamos agora a obter com os biosimilares que poderão potencialmente ajudar a vossa atividade, mas ajudar também a minha, que está mais no campo do desenvolvimento e no campo da avaliação. E, portanto, os biosimilares trazem perguntas que nós nunca as pusemos antes. E isso é que eu acho que é muito importante que nós, quer estejamos no lado pró-biosimilar ou anti-biosimilar, ou estejamos no meio, essas perguntas têm que ser colocadas e claramente os próximos anos vai ser essas respostas que nos vão então diferenciar no futuro. Aqui são os meus, enfim, não tenho grandes conflitos de interesse e também não vos vou dizer o carro que tenho, mas de qualquer modo, o que é importante aqui é que nós falarmos um bocadinho desta evolução que tem sido a terapêutica biológica. E desde há 50 anos atrás, nós esquecemos um bocadinho da história, e a história é muito importante em termos de evolução. Todos estes problemas que nós estamos aqui a falar de diferenças, etc., já aconteceram há 20 anos atrás, com os primeiros biológicos a entrar no mercado. E, portanto, conhecer um bocadinho qual foi o comportamento dessa altura e aquilo que nós estamos agora a discutir também é importante. E esta importância vem um bocadinho da evolução dos anticorpos e da questão da humanização e tudo mais. E, portanto, toda esta panóplia de discussões claramente vem com esta questão da imunogenicidade. E nós temos aqui, neste momento, e no campo da entrada dos biosimilares, nós temos estamos na segunda vaga de entrada dos biosimilares. Vamos ter uma terceira vaga de biosimilares que virá daqui a uns anos, mas potencialmente o que nós estamos aqui nesta segunda vaga a discutir, muitas das coisas já foram discutidas anteriormente com as eritropoetinas, com os fatores de crescimento, etc. E, na minha opinião, se nós considerarmos estas questões da imunogenicidade das eritropoetinas, por exemplo, é muito mais prejudicial haver imunogenicidade, por exemplo, contra a EPO, do que propriamente contra o anticorpo monoclonal.
porque se nós tivermos imunogenicidade contra uma eritropoetina, ela vai fazer uma reação cruzada com a eritropoetina endógena. E, portanto, nestes aspectos, muitas vezes nós já temos alguns dados que nos permitem, e isso é que a EMA sempre pôs à frente, foi olharmos para a história e vermos o que é que podemos fazer para o futuro. Esta terceira vaga claramente vai dar aqui um grande desenvolvimento à indústria. A indústria está um pouco assustada, principalmente a indústria dos biológicos originais, e portanto a resposta que ela faz no fundo é com estes biosuperiores, com novos biológicos e também com os biosimilares. E daí o que nós vemos é esta nova invasão, entre aspas, de empresas que estão no fundo a desenvolver biosimilares. Já não são aquelas pequeninas empresas dos biosimilares, mas são as grandes empresas. E, portanto, isto leva aqui a uma mudança de paradigma muito interessante, que é, no fundo, nós vamos ter aqui o potencial também de utilizar os biosimilares para que estas empresas multinacionais de enorme peso possam, no fundo, também vir a otimizar um pouco a terapêutica biológica. E, portanto, isso leva, enfim, há uma razão para isso ocorrer. E a razão é fundamentalmente o preço, o custo de desenvolvimento. As pequenas empresas não têm esta capacidade de desenvolver estes medicamentos de elevado custo e, portanto, a indústria dos originais é aí que ela se vai posicionar. No fundo, na Europa, nós temos 37 biosimilares neste momento. O nosso histórico desde 2006, com a entrada dos biosimilares, sempre foi um histórico de alguma discussão. Esta discussão sempre foi muito profícua do ponto de vista da qualidade. O que nós queríamos fundamentalmente é que as empresas que vêm para o mercado com estes produtos têm que garantir o máximo de qualidade. Mas não é o máximo de qualidade na altura dos ensaios clínicos e na altura da entrada do medicamento no mercado. É depois, no mercado, se conseguem ou não manter essa qualidade. Isso é uma coisa que nós não ouvimos falar muito. Olhamos para os ensaios clínicos e os estudos pivotais que são apresentados e parece que paramos aí na nossa avaliação. E, portanto, toda esta discussão e as próximas perguntas que vão ser feitas do ponto de vista de inovação dos biosimilares vêm exatamente daí para a frente. O que é que agora nós vamos fazer em termos de farmacovigilância, em termos de registros médicos, como é que as duas coisas podem começar a falar de modo a nós aumentarmos a confiança nestes produtos. E a nossa confiança na Europa é relativamente boa. Não temos nenhum, como disse o Valderilho, nós temos aqui problemas do ponto de vista de segurança. Os biosimilares que nós temos no mercado na Europa foram estudados em 7 indicações e estão a ser utilizados em 22 indicações, o que leva daqui algum potencial de segurança face ao mecanismo de desenvolvimento que a EMA tem neste momento. E quando nós temos, no fundo, e eu tenho uma das minhas funções também a ser avaliador na Agência Europeia do Medicamento destes produtos, e uma das coisas que nós exigimos às empresas do ponto de vista de guidelines é que consigam manter a qualidade no mercado. E a quantidade do mercado é todos os anos, no fundo, elas possam, no fundo, dar-vos uma segurança que aquilo que elas apresentaram em ensaios clínicos se vai manter durante longo prazo no mercado. E o que nós vemos aqui é esta avalanche agora neste momento. E claramente a avalanche vem no fundo devido a este potencial enorme que parece que o mercado vai ter. Mas o que é interessante aqui, eu vou só rapidamente passar a alguns aspectos, porque alguns deles já foram debatidos, mas se nós olharmos, por exemplo, para o primeiro anticorpo monoclonal, e este anticorpo monoclonal biosimilar, o primeiro a entrar, arriscou imenso. Arriscou imenso até do ponto de vista da stringência que foi colocada sobre a empresa. Eu acho que muitos dos dados que foram colocados e que foram pedidos à empresa que tem o CTP13 no mercado, muitos deles são irrelevantes do ponto de vista até da avaliação, mas foram necessários porque nós queríamos garantir que aquele paradigma de qualidade se mantivesse. E, portanto, o que mostra que este produto que está no mercado com mais de 20 mil doentes neste momento tratados, não mostra problemas, e vimos os resultados do DanBio. Vemos este estudo bastante interessante, que eu acho que, na minha opinião, é mais importante ainda, interessante do que o próprio estudo do Northwich, que é um estudo feito com 143 doentes na Inglaterra, que mostra exatamente que não houve um aumento de eficácia, não houve aumento de imunogenicidade nesta transição que foi feita do original em doentes com doença inflamatória intestinal, que não foi feito, não houve nenhum aumento de imunogenicidade nesta transição do original para o biosimilar, e a curva de sobrevivência foi muito semelhante entre os dois braços que estavam a ser estudados. Se nós olharmos também para outra coisa que foi falada aqui, eu vou bater um bocadinho mais nisso à frente, que é a questão da imunogenicidade.
Não é que a imunogenicidade, na minha opinião, seja importante para a vossa decisão clínica, mas é muito importante para a farmacovigilância. E se nós olharmos para a farmacovigilância que é feita, ou a avaliação de imunogenicidade que é feita nos estudos clínicos publicados de transição ou switch, nós no fundo vemos que o biosimilar não mostra mais imunogenicidade. E isto tem algumas razões que eu gostaria, se calhar, nos próximos slides, vir a mostrar-vos quais são as nossas razões para isso. E no fundo também nós avaliámos recentemente o tempo de lançamento do infliximab original Remicade há 14 anos atrás na Europa, dos 4 anos em termos de farmacovigilância, agora os 4 anos do biosimilar. E o que nós vemos também é que na Eurovigilance, que é o nosso sistema europeu de farmacovigilância, não detectamos diferenças de maior entre efeitos adversos dos dois lançamentos. O que mostra deste modo que temos aqui alguma segurança da parte dos clínicos que estão neste momento a utilizar este medicamento. E lança-nos aqui também algumas dúvidas. E lança-nos a dúvida que, no fundo, são as dúvidas que certamente alguns de vós terão. Com toda esta quantidade de informação que começamos a ter sobre os biosimilares, quais são, no fundo, as preocupações que um clínico tem quando lhe é dito ou permitido fazer este switch ou utilização dos biosimilares? É claramente aqui a segurança de longo prazo e daí a qualidade de longo prazo que deve ter associada a este produto é muito importante. E, portanto, muitas vezes estes problemas de segurança que nós debatemos na Europa, muitas vezes eles têm que ser eliminados muito rapidamente. E a eliminação desses problemas vai claramente à base. E eu não queria aqui estar a chatear-vos muito mais com biologia, mas isso estava lá no meu roadmap. Mas claramente o que é importante aqui é que esses problemas de segurança que nós temos essa noção que poderão advir, tem muito a ver com esta questão do desenvolvimento. E nós sabemos que o desenvolvimento de um biosimilar tem algumas falhas. E é essas falhas, no fundo, que aqui estão, que são, no fundo, as falhas do histórico do medicamento e da experiência clínica, têm que ser obviadas com mais informação. E claramente quem é cético relativamente aos biosimilares vai buscar esta informação para, no fundo, lutar contra os biosimilares. E vai dizer que não existe histórico clínico, não existe experiência clínica. Ora, essa experiência clínica, muitas vezes, e nós sabemos isso, que existe uma correlação perfeita entre os diferentes marcadores farmacodinâmicos, analíticos, etc., e a experiência clínica, e isso vem dos últimos 20 anos. Os reguladores sabem isso, nem toda a gente sabe, claramente estas discussões têm vindo ao de cima, mas o que é importante aqui é, se calhar, voltar a revisitar este paradigma. E o paradigma, claramente, é pensar na molécula. Mas pensar na molécula também não significa nós esquecermos a doença, porque o tipo de doença ou o tipo de doente pode ter implicações, e daí a farmacovigilância ser muito importante quando nós juntamos todos estes aspectos. E o que eu gostaria de deixar aqui um bocadinho, só passar por esta segunda parte, falar-vos aqui um bocadinho nas 3 áreas que eu considero importantes, é que nós não podemos esquecer nunca os originais. Os originais ou os medicamentos biológicos originais ensinaram-nos bastante. Ensinaram os reguladores, ensinaram que a produção pode ser melhorada, ensinaram os clínicos a tratar melhor os seus doentes. E claramente toda essa informação, sempre que nós queiramos falar de biosimilares, temos que ir buscar a informação dos originais. E isso é um desafio que eu coloco aqui. Eu vejo muito nós a falarmos de biosimilares, falar muito desta comparabilidade que existe agora neste momento destas moléculas e esquecemos muito da informação que temos para trás. E claramente aqui um reumatologista e o gastroenterologista também, no fundo, são manipuladores do sistema imunitário. E, portanto, a terapia, fundamentalmente, é como se fosse o imunoterapista. Nós temos aqui os oncologistas da mesma forma, os hematologistas, e o que nós vemos nesta atuação do anticorpo monoclonal é uma maneira de manipular o sistema imunitário. E manipular o sistema imunitário pode ser feito a diferentes níveis. E eu acho que nos próximos 15 minutos falarei, a 15 ou 20 minutos, poderei falar aqui um bocadinho sobre alguns aspectos desta molécula que permitem esta manipulação do sistema imunitário. E que muitas vezes nós temos que as revisitar sempre que um biosimilar vem para o mercado.
E esse revisitar dessa informação é muito importante para que nós depois tenhamos a segurança que o que estamos a pedir às empresas é realmente aquilo que é necessário e não um fé divers. E, portanto, quando nós olhamos aqui para os inibidores do TNF-alfa, e isto é, no fundo, a questão do gastroenterologista e do reumatologista, esta questão dos mecanismos de ação diferentes, etc., muitas vezes esquecemos que os mecanismos de ação têm muito a ver com o tipo de atividade local do medicamento. E a atividade local do medicamento é avaliada em todos os aspectos. Em termos regulamentares ainda não foi dito aqui, mas em todos os aspectos que constituem a base de um anticorpo monoclonal, tudo isso é avaliado. E neste caso aqui, o que foi avaliado não é só o bloqueamento do TNF-alfa. E, portanto, foi também avaliada a forma de ligação desse TNF-alfa que está na membrana, porque nós sabemos em gastroenterologia que esse efeito é muito importante. Mais importante ainda que o ADCC que se fala por causa da fucose. E, portanto, quando nós olhamos para aqui, o que é importante é que tudo o que seja publicado até à data da entrada ou avaliação deste biosimilar seja avaliado pelas autoridades regulamentares. E seja avaliado do ponto de vista estatístico, ou seja, e tem que existir um número de lotes suficientemente grande para que todos estes aspectos mecanísticos também sejam bem caracterizados. E, portanto, foi neste caso que foi o primeiro anticorpo monoclonal a entrar no mercado, o CTP-13, foi necessário que ele desse toda a informação sobre os mecanismos de ação do TNF solúvel e da ligação ao TNF membranar. Isto foi muito importante até do ponto de vista da própria farmacologia, porque nós sabemos que existem diferenças entre diferentes anti-TNF-alfas. Sabemos que o etanercept não funciona em gastroenterologia. E isso tem muito a ver com a farmacologia deste medicamento. E nós esquecemos muitas vezes desta farmacologia básica de há 10 ou 15 anos atrás. Sabemos claramente que o etanercept não se liga bem ao TNF membranar. E, portanto, essa informação parece que foi esquecida e foi revisitada agora com os biosimilares. Esta é outra provocação. Parece que esquecemos muito a informação que tínhamos para, no fundo, agora tentar revisitá-la com novos argumentos. E depois falar um bocadinho desta questão do anticorpo em si. No fundo, o anticorpo é uma molécula, como eu vos disse no início, o gastroenterologista e o reumatologista, no fundo, são manipuladores do sistema imunitário. E não existe molécula melhor para manipular o sistema imunitário que um anticorpo monoclonal. Porque o anticorpo monoclonal consegue manipulá-lo não só para ligação ao antigénio, mas mais importante ainda é aquilo que nós esquecemos e que só nos lembramos do FC gama R3A por causa da fucose, mas a uma panóplia de receptores FC gama. E por parte da Agência Regulamentar Europeia, sempre que existe um novo anticorpo neste momento em avaliação, toda essa panóplia de mecanismos tem de ser bastante bem avaliada. E, portanto, quando nós olhamos para uma estrutura deste tipo, que ao princípio parece bastante complicada, neste momento a quantidade de informação que nós conseguimos obter, tanto a formação pré-clínica como clínica da estrutura deste medicamento, leva-nos a que nós saibamos quais são as zonas que podemos mexer e as zonas que não podemos mexer. E, portanto, eu trabalho muito nesta área do desenvolvimento de novos anticorpos e nós sabemos exatamente onde podemos tocar. Sabemos exatamente quais são as estruturas mais relevantes desta molécula. E, portanto, os reguladores têm essa mensagem e têm essa informação e é isso que eles vão, no fundo, receber dos últimos 20 anos para avaliar agora os novos biosimilares. E quando nós olhamos para a forma como o anticorpo agarra uma maçã, que é o antigénio, com aqueles 6 dedos, no fundo, têm que estar bem posicionados no espaço. Sabemos que isso é fundamental, porque a partir do momento em que eles não estão bem posicionados no espaço, eles vão ter diferentes eficácias. E, portanto, quando nós queremos aqui um bom antagonista, temos aqui que, eu estou-vos a dar aqui alguma informação como é que o regulador olha para isto, e quando temos um antagonista total, nós temos sempre algumas diferenças potenciais que possam ocorrer. E claramente, se houver algumas diferenças no posicionamento diferente daqueles dedos, nós vamos ter diferenças de dose. E, portanto, isto é muito importante do ponto de vista, é das primeiras coisas que nós avaliamos quando temos um anticorpo monoclonal na mão biosimilar para avaliar. Eu não vou passar agora muito tempo acerca disto, já todos viram,
Mas, por favor, tentem sempre relacionar tudo o que é físico-químico ou tudo o que é características de glicosilação, etc., com efeitos depois no doente. Porque nós estamos neste momento, e isso é uma inovação que os biosimilares estão a trazer ao mercado, nós estamos a utilizar tecnologias tão sensíveis que estamos a detectar coisas que nunca detectámos. A pergunta que fica da parte do, enfim, FDA, EMA, é que essas coisas são importantes ou não. E, portanto, claramente os estudos que vão ser pedidos à indústria nos próximos tempos é que relacionem essas diferenças com problemas de mecanismos de ação, segurança, etc. E todos esses aspectos têm que ser avaliados do ponto de vista estrutural. Eu não vou passar um pouco mais à frente sobre este assunto. E, portanto, todos os mecanismos de ação, quer o anticorpo os use ou não, e se calhar olharmos aqui para a questão do infliximab, na reumatologia nós sabemos que a ligação ao FC-gama, ao receptor FC-gama para a ADCC não é importante, ou não existe praticamente nenhuma informação sobre isso, mas para a gastroenterologia isso é importante, e isso foi pedido claramente à indústria. E o Canadá, quando fez aquela observação e que não deu extrapolação, esqueceu-se de avaliar esses dados. E muitas vezes isso vem muitas vezes isso vem da experiência dos próprios reguladores em avaliar biosimilares do que propriamente do ponto de vista científico. No Canadá, eles não tinham, enfim, a experiência que eles têm dos últimos 15 anos ou dos últimos 10 anos de biosimilares é praticamente mínima. E, portanto, nós sabíamos na Europa que estas pequeninas diferenças não implicariam diferenças depois de atividade do medicamento. Onde é que nós estamos a ir claramente nesta avaliação e pedir informação cabalmente eficaz do ponto de vista de um produto? É exatamente naquela região FC. Aquela região central do anticorpo, aquela parte central que nós, como eu vos disse ao princípio, vocês são manipuladores do sistema imunitário. E o sistema imunitário, como vocês veem, tem múltiplas células, desde os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK. Todas elas têm receptores FC-gama. E, portanto, nós sabemos até que novas terapêuticas estão a evoluir no bloqueamento direto desses receptores. Portanto, o que é muito importante, para nós termos uma garantia absoluta que não vamos ter problemas de eficácia com esses produtos, é exatamente que as empresas tenham uma avaliação de ligação destes anticorpos a estes receptores FC-gama. E cada vez, no fundo, essa avaliação está a ser mais precisa e estamos a garantir uma maior distribuição deste risco. E, portanto, o que é importante aqui é que nós não esqueçamos também que, eu trouxe este slide aqui um bocadinho para dar-vos aquela noção da fucose. Quando toda esta discussão que foi feita à volta, e parece que muitas vezes é fumo que é atirado para os nossos olhos, muita desta discussão que foi feita foi relacionada apenas com 1 ou 2 artigos que existia que o ADCC seria importante no tecido gastrointestinal. É importante, mas mais importante que isso, existem outros receptores que nunca foram falados. E nós sabemos claramente que existe uma quantidade de informação acerca de neutrófilos, que nós sabemos que os neutrófilos são muito importantes para manter a atividade a longo prazo e a segurança a longo prazo e que nunca foram falados. E, portanto, uma provocação aqui fica, muitas vezes não olhemos só aquilo que nos é dito diretamente, vamos procurar um bocadinho outras informações que potencialmente possam afetar a atividade deste medicamento. A glicosilação, também não vou chatear-vos mais, só vos vou dizer uma coisa. Na glicosilação, a influência da glicosilação na eficácia é muito importante, mas pouco importante na questão da imunogenicidade. A imunogenicidade não tem tanto a ver com a glicosilação. Na questão do safety, nós sabemos exatamente quais são os glúcidos que são importantes para problemas de segurança. E de onde é que nós aprendemos isso? Aprendemos nos últimos 15 anos com os originais. Já houve problemas muito graves, com o cetuximab, por exemplo, em que a presença de alguns glúcidos deu reações anafiláticas. E esse conhecimento, no fundo, trazemos agora para os biosimilares. A fucose, claramente, é importante para a ADCC, mas não é importante para outras coisas. E, portanto, eu acho que neste momento falar de fucose não é muito interessante. Vamos falar agora só um bocadinho de farmacocinética, porque nós sabemos que a farmacocinética não é
que a farmacocinética seja importante para nós para avaliar a eficácia do medicamento. Não é isso que lhe dá eficácia. Farmacocinética, no fundo, é a quantidade e o tempo que esse medicamento anda em circulação. Mas a farmacocinética diz-nos uma coisa muito importante, que é como é que esse medicamento está a comportar no corpo do doente. Sabemos que, enfim, a absorção não é muito importante do ponto de vista do infliximab, mas sabemos depois que a fase da distribuição e a fase da eliminação dependem fundamentalmente da ligação daquela região central e da glicosilação. E, portanto, se nós tivermos era aí que eu queria focar a vossa atenção sempre que vocês virem ensaios clínicos de fase 1 em que avaliam a farmacocinética. Se calhar a concentração máxima não é importante, mas olhem fundamentalmente para a fase da distribuição e a fase de eliminação. E olhem fundamentalmente para a concentração do biosimilar noval em comparação com o original. Porque é aí que é importante nós avaliarmos se a eficácia do medicamento se vai manter a longo prazo ou não. Porque no fundo não é isto que nós queremos, não queremos uma eliminação rápida. E há duas coisas muito importantes que nós sabemos dos últimos 20 anos com os originais, que nos ensinaram bastante. A primeira é que nós sabemos porque é que os anticorpos monoclonais têm exatamente o mesmo tempo de semivida da albumina. E sabemos isso exatamente porque existe um receptor esse que existe na placenta. É por causa disso, por exemplo, que o certolizumab não passa para a placenta, exatamente porque não tem a região FC, porque essa região FC se vai ligar ao receptor FcRn. E, portanto, isso é muito bem avaliado e essa informação é muito solicitada à indústria do ponto de vista de proteção deste anticorpo, que faz com que ele esteja com este tempo de semivida à volta das 3 semanas. Portanto, quando nós olhamos para isso e conjugamos todos os dados anteriores da ligação ao antigênio, nós vamos ter, no fundo, estas diferenças de farmacocinética. E é estas diferenças de farmacocinética que existem entre os diferentes anticorpos, que é uma mistura de várias coisas. É a mistura de ligação ao FcRn, é a ligação ao antigênio, e é isto, no fundo, que nós sabemos que existe com os originais. E é aí sempre que nós vamos beber essa informação. E claramente aqui, enfim, o doente é importante neste aspecto, mas mais o que eu gostaria aqui de trazer é que muitas vezes esta informação que nós temos de fatores que afetam a farmacocinética e que muitas vezes podem influenciar os dados de fase 1, leva-nos muitas vezes aqui a ter algumas diferenças de avaliação do biosimilar. Mas claramente existem alguns aspectos do ponto de vista do doente que nós sabemos que afetam muito a farmacocinética do doente. Portanto, esses têm que ser eliminados sempre que nós avaliamos um biosimilar. Isto é só para vos mostrar, no fundo, aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Isto é um exemplo daquilo que eu considero um bom ensaio de farmacocinética. Porque quando nós comparamos aqui em doentes, neste caso, doentes de espondilite anquilosante, comparativamente o biosimilar com o original, vemos que a fase da distribuição e a fase de eliminação são muito semelhantes entre si. E sabemos muitas vezes que isso, entre os diferentes biosimilares ou originais que estão no mercado, essa comparabilidade é sempre muito elevada. E o último assunto que eu gostaria, antes de passar para a parte da inovação e a parte um bocadinho só tocar na parte da produção, era a questão da segurança. Existe muita noção de de onde é que vêm os problemas de segurança dos anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais, em termos de segurança, só têm um problema fundamental. Não é no fundo, na ligação ou a farmacologia exacerbada que ele tem. No fundo, é um aumento muito maior dessa atividade ou é uma farmacologia mais aumentada desse produto que dá os efeitos secundários. Esse é o ponto principal. O segundo ponto é claramente a imunogenicidade. Claramente, o primeiro nós não temos hipótese de o controlar. Mas na imunogenicidade é aí que tudo se vai jogar em termos de desenvolvimento. E o que é importante aqui é que se fala muito, e a indústria, principalmente a indústria dos originais, fala muito, e os efeitos em outros alvos do anticorpo monoclonal. Nós não temos dados nenhuns que nos digam que o anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa se vá ligar a outros receptores. Os estudos que nós temos da empresa dos originais não nos mostram isso. E foi por causa disso que nós não pedimos esses estudos também, ou não estamos a pedir à indústria dos biosimilares. Mas, por exemplo, para as proteínas de fusão já é diferente.
O etanerceto, como vocês sabem, para além de se ligar ao TNF-alfa, liga-se também à lifotoxina alfa. E isso faz com que nós pensamos que isso possa ocorrer, isso faz com que a imunogenicidade também seja menor contra o etanercetal. Portanto, o que é importante aqui é que nós avaliemos, e é isso do ponto de vista de desenvolvimento e o ponto de vista da avaliação destes produtos, nós temos sempre esta fórmula à frente. Temos um risco e esse risco é igual às consequências vezes a probabilidade. E claramente a probabilidade aqui temos que, as consequências todos sabem, eu não vou bater nesse aspecto, mas a probabilidade, isso já foi dito anteriormente, a probabilidade vem não só do próprio medicamento, mas em outras áreas que têm mais a ver com a própria utilização dos anticorpos monoclonais e também do próprio doente. Então, se nós nos focarmos aqui, temos poucas coisas que temos que nos preocupar com a imunogenicidade. Temos no fundo a molécula, temos no fundo os epitopos celulares e temos também aquela questão que são aquelas características da molécula que faz ultrapassar a resposta dos linfócitos T. E quando nós olhamos para isso, por exemplo, trago-vos aqui só um exemplo do adalimumab. Nós partimos do princípio que o adalimumab é totalmente humano. Não é. O adalimumab teve algumas alterações nas zonas de ligação ao TNF-alfa e com isso a empresa introduziu alguns aminoácidos e esses aminoácidos são mais imunogénicos. Nós sabemos isso claramente e claramente por isso é que existem todas aquelas variantes daqueles estudos que foram falados anteriormente de imunogenicidade para o adalimumab. Porquê? Porque só alguns HLAs é que apresentam estes epitopos. E, portanto, em situações de switch, claramente temos aqui que, se tivermos um switch potencial no futuro entre um adalimumab biosimilar e um original, enfim, os epitopos serão os mesmos. Mas não podemos ter a tentação de ir contra a imunogenicidade ou a intercambiabilidade quando fazemos uma avaliação ou vamos explorar os estudos de adalimumab, que foram doentes em adalimumab que foram mudados de infliximab. E porquê? Porque aí, no fundo, os epitopos que vão ser apresentados ao sistema imunitário são diferentes entre as duas moléculas. E, portanto, podemos claramente e devemos ir buscar todos os dados que nós temos de imunogenicidade entre as mesmas moléculas, mas nunca entre moléculas diferentes, porque isso não nos vai dar informação nenhuma. E outra coisa importante que é necessário aqui falar, que é, então se nós tivermos aqui a mesma molécula, e isso é a mesma coisa, falamos aqui de similaridade, mas claramente aqui há uma coisa que é exatamente igual entre os biosimilares e o original, que é a sequência. Isso está na guideline. A guideline, tanto da FDA, como aqui do Brasil, como na Europa, em todo lado, diz a sequência primária tem que ser exatamente igual. 100% dos aminoácidos têm que ser iguais. Enquanto a empresa não nos fornecer essa informação, não avança no processo de avaliação. Então, se isso é verdade, se partimos do princípio que não há novos epitopos celulares de resposta T, então o que é que no fundo vai ser usado aqui para desenvolver anticorpos? No fundo, a qualidade do medicamento. E essa qualidade tem a ver com a agregação. E vocês têm essa experiência em autoimunidade. No fundo, nós sabemos que as proteínas citrulinadas são proteínas que têm uma propensão para a agregação. E sabemos, no fundo, que há uma resposta imunológica, uma resposta imunogénica mais forte contra proteínas citrulinadas nas doenças autoimunes comparativamente a outras doenças. Daí que aquilo que eu disse anteriormente deve ser posto em consideração. Deve haver diferenças entre diferentes indicações do ponto de vista imunológico. E, portanto, somente aquela doença mais imunogénica deve ser utilizada para estes estudos de imunogenicidade. E isso é muito importante porque isto aconteceu e, no fundo, nós sabemos esta informação toda porque há 20 anos atrás houve um problema grave com a agregação. E a partir desse momento a FDA, no fundo, o que veio trazer aqui foi as características e os critérios fundamentais para que uma molécula biológica possa ser segura. E nós sabemos que a agregação leva, no fundo, a uma ativação do complemento e daí toda a resposta imunológica através dos linfócitos T e através dos linfócitos B. E nós sabemos exatamente quais são os critérios de agregação.
Sabemos oficialmente quais são os critérios que nós devemos ter para que uma proteína seja pouco agregada, que no fundo vá estimular o sistema imunitário. E estes dados têm que ser fornecidos pela empresa. E, no fundo, há aqui vários campos, eu vou andar um pouco mais rápido, mas só para vos dar uma ideia de outro biosimilar, como por exemplo o etanercept, que teve que demonstrar e demonstrou claramente, através de técnicas bastante sensíveis, que a agregação até é menor que o original. Muitas vezes nós esquecemos que até o próprio biosimilar, devido ao seu processo de produção mais eficiente, muitas vezes, vai levar a que algumas destas características da molécula sejam mais eficientes. E isto vai claramente desenvolver aqui, enfim, se houver essa agregação, desenvolve anticorpos. Esses anticorpos, no fundo, vão aparecer ou vão ser clinicamente mais visíveis no longo prazo. E claramente isto tem influência na farmacovigilância. De que ponto é que a farmacovigilância pode detectar se essas falências secundárias vão acontecer ou não? E, portanto, isto é um aspecto bastante importante. Como bastante importante também é a quantidade de fármaco que pode existir em circulação na presença do anticorpo. E, portanto, nós sabemos que existe uma correlação ou existe um antagonismo muito grande entre a quantidade de fármaco e a quantidade de anticorpos presentes. E, portanto, tudo isto tem que ser avaliado até do ponto de vista regulamentar, mas eu gostaria de trazer aqui a farmacovigilância. Porque se nós não tivermos bem esta relação, claramente vamos perder alguns indícios de alguns problemas que possam vir a existir no mercado. O que é importante aqui, no fundo, dar-vos a ideia é que tudo o que eu acabei de dizer é aquilo que nós sabemos que são os fatores críticos da avaliação. Ou seja, tudo aquilo que eu falei anteriormente e que todos nós já falamos nesta manhã, estão bem orientados regulamentarmente. Ou seja, nós sabemos quais são os mais críticos, quais são os menos críticos, até aqueles que são pouco críticos. E no fundo o que é importante aqui é que a empresa dê toda a informação que nós pedimos àqueles que são mais críticos. E no fundo, quando ela desenvolve um processo de produção, esse processo de produção tem que ser, no fundo, um processo de produção que vai integrar essa variabilidade. Eu trago-vos aqui só este quadro para vocês verem que a variabilidade das indústrias é diferente entre os biofármacos e a indústria de computadores, por exemplo. Nós vemos, por exemplo, que a variação entre lotes de uma empresa que produz semicondutores é muito menor do que os originais, do que os biológicos. Isso é uma coisa bastante importante e que nós sabemos e sabemos integrar durante esta avaliação. Só para vos dar aqui dois exemplos. Já falámos muito disso anteriormente, mas a Amgen, quando desenvolveu e teve um processo de alteração do seu Master Cell Bank, no fundo o que ela fez foi fazer uma nova célula a produzir a darbopoetina. E quando ela fez toda esta nova produção, no fundo fez uma alteração das características da molécula. Mas isso, quando foi avaliado pelas autoridades regulamentares, essa avaliação foi feita baseada num estudo clínico, mas foi dada extrapolação total a esse medicamento. Isto faz com que nós saibamos exatamente quais são aqueles intervalos importantes de avaliação. E a mesma coisa para o etanercept. Como vemos aqui esta alteração, toda a gente já apresentou isto, mas eu gostaria de deixar aqui um ponto importante, que é, quando estes produtos da nova variação estão no mercado, existem ao mesmo tempo produtos antigos. E, portanto, o doente está claramente a passar de um lote para o outro. E quando nós falamos em interpromutabilidade, neste caso, estamos a falar, no fundo, em dois produtos que um parece um biosimilar e o outro parece o original. Mas o doente já está a fazer isso no mercado. E, portanto, claramente temos aqui uma situação que é preciso revisitar, que é todas estas alterações que foram feitas pelos originais, se aquilo que nós estamos a falar de interpromutabilidade e extrapolação não é algo que já andámos a fazer nos últimos 15 anos sem saber. Portanto, falta aqui um pouco de transparência e eu acho que isso é uma das coisas que os biosimilares vêm trazer ao mercado. Outra coisa é que quando nós olhamos para os ensaios clínicos com anti-TNF-alfa, não é? Desde 99 até 2013, quando nós olhamos para estes ensaios clínicos, para a imunogenicidade, para a eficácia, estamos no fundo a falar em medicamentos com diferentes lotes. E, portanto, claramente aqui o que é importante, qual é a relação que existe entre a eficácia publicada nos ensaios clínicos e, no fundo, os lotes que existem no mercado.
Eu acho que isto é importante do ponto de vista de inovação. Toda a gente fala que os biosimilares não trazem inovação. Eu não concordo com essa afirmação. Do ponto de vista da produção, eles estão a trazer bastante inovação. Conseguem produzir estes medicamentos a uma qualidade que nós consideramos comparável, a preços mais baixos que as empresas originais. Claramente isso vai dar uma vantagem competitiva em termos de preço a estes produtos. E, portanto, o que é importante aqui é que as empresas, quando fazem este desenvolvimento, sejam mais eficazes. Só para dar-vos aqui um exemplo, como é que uma empresa faz o desenvolvimento do produto. O desenvolvimento do produto tem, no fundo, fundamentalmente algumas fases, e essas fases têm muito a ver com o tipo de células que eles vão, no fundo, identificar. Quando vem lá aquele canto direito, no fundo tem o produto original. E todas as células do lado esquerdo são aquelas que elas tentam, no fundo, isolar para ter o quê? Para ter uma similaridade face ao original. Por isso é que isto demora tanto tempo. A indústria tem aqui um tempo enorme, a indústria dos biosimilares, um tempo enorme de desenvolvimento destes produtos. E, portanto, o que é importante aqui é, no fundo, capturar todas estas diferenças e fazer com que nós, reguladores clínicos, pessoas que estão no laboratório, pessoas que estão na farmacovigilância, tenham a maior segurança possível na forma como é que estes produtos vêm para o mercado. E eu vou bater mais uma vez nesta questão, que é, quando o produto vem para o mercado é uma coisa, quando ele está no mercado e o tempo que ele leva nesse mercado é talvez tão importante ou mais. Porque o que nós não queremos, no fundo, é olhar para uma parte só da molécula e depois esquecermos o resto. E, no fundo, o que é importante aqui é verificar este aspecto. Eu vou andar um pouco mais para a frente, já estou a ficar um pouco atrasado, mas, claramente, a tecnologia aqui é importante. Onde é que nós vamos buscar toda a informação e porque é que estamos tão seguros que essa informação nos está a dar esta resposta? Sabemos que a tecnologia está a aumentar bastante em termos de eficácia, sabemos que, no fundo, temos aqui uma capacidade naquela espectrometria de massa de capturar tudo o que é diferenças, mas a pergunta que fica fundamentalmente é se essas diferenças são importantes ou não. E, portanto, não esquecer uma coisa muito importante aqui, que é a sequência. Se nós temos exatamente a mesma sequência, então como é que vamos ter aqui alguns problemas de imunogenicidade? Esta é uma questão científica que, do ponto de vista clínico, deve ser avaliada. Como é que, no fundo, nós, em termos de farmacovigilância, vamos aqui capturar efeitos esses que vêm de moléculas que são exatamente iguais em termos de sequência primária. E, portanto, isto leva-nos aqui a alguns efeitos, que é, no fundo, esta questão da comparabilidade ao longo do tempo. E esta comparabilidade ao longo do tempo tem muito a ver com os diferentes lotes. E estes lotes que o biosimilar se vai comparar têm que ser lotes que, no fundo, são suficientemente grandes, ou o número é suficientemente grande, para nós avaliarmos estatisticamente. Quando nós olhamos aqui uma avaliação do biosimilar com o original, o biosimilar, no fundo, tem que ir buscar ao mercado e comprar todos estes lotes que existem no mercado, dos últimos 4 anos. E tem que se comparar com eles. Quando um original faz uma mudança de processo, ele basicamente faz apenas alguns lotes de comparação. Quando olham para estes dois gráficos, eu penso que vos dá uma maior segurança neste aspecto de comparação. E, portanto, isto claramente é um ponto bastante importante, e não sei se já ouviram falar, na Europa nós temos 2 casos de biosimilares que não foram aprovados, e quando esses biosimilares não foram aprovados, não foram por razões clínicas, foram exatamente porque as empresas não nos davam esta informação. Qual é a consistência, qual é o significado estatístico que nos dá desta avaliação? E, portanto, esta parte é muito importante e está bem comparada entre os originais e os biosimilares, em termos de guidelines. E, portanto, claramente o que nós vemos aqui é esta redução, e é isso que nos dá esta segurança. É que nós partimos de uma incerteza bastante grande, sem saber bem o que é que aquela molécula, no fundo, está a fazer, e vamos chegar aos ensaios clínicos com uma incerteza que, basicamente, na minha opinião, se vai focar em 2 pontos. Uma é no doente da farmacocinética. Acho que é importante nós percebermos se aquela molécula, em termos farmacocinéticos, se vai comportar bem. E depois a questão da imunogenicidade. Porque também não sabemos como é que o doente vai, em algumas situações, responder a algumas alterações que possam haver da própria molécula. Passo à frente e gostaria só de deixar aqui 2 ou 3 slides relativamente às oportunidades para os biosimilares. Claramente, as oportunidades para os biosimilares
vem do custo, vem também do reinvestimento que pode ser feito nesta área, mas vem também de inovações. Eu acho que nunca falámos aqui de inovações ou do potencial de inovação que os biosimilares podem trazer. Alguns destes aspectos podem vir até da própria produção. Todas estas metodologias que são invisíveis para vocês, claramente nós estamos a ver que elas estão a aparecer. A indústria está-se a tornar mais competitiva da forma de produzir estes medicamentos a uma excelente qualidade. Depois tem que haver uma transparência na produção de biológicos. Pela primeira vez nós estamos a falar que todas estas variações de qualidade podem ter influência na imunogenicidade. E se esta imunogenicidade ocorre, podemos ter problemas de falências secundárias. Ora, neste aspecto, se nós tivermos uma transparência e do ponto de vista de farmacovigilância, isto é muito importante. Na Europa nós estamos muito empenhados em que as empresas, sempre que façam alguma alteração, publiquem todos os dados de farmacovigilância após essa alteração, de modo a que esses lotes que vêm para o mercado saibamos exatamente o que é que eles andam a fazer. Nos últimos 15 anos nós não temos essa informação, ou essa informação é mínima. Olhamos, por exemplo, para o caso do infliximab para o Remicade. Não temos essa informação. Temos alguma informação, por exemplo, do adalimumab, mas muito recentemente, exatamente porque os biosimilares estão a entrar no mercado. Portanto, não existe esta transparência que é necessário até do ponto de vista de farmacovigilância para nós percebermos se as diferenças de produção estão a influenciar ou não algumas falências secundárias e o aumento de imunogenicidade. E eu acho que isso é importante nós discutirmos, não falarmos só dos biosimilares, mas falarmos aquilo que é necessário até para a própria terapêutica biológica. Porque aqui o objetivo principal é reduzir as falências secundárias. E as falências secundárias, muitas vezes, aqueles 30% que nós sabemos que existem para o infliximab, podem, se calhar, não sabemos qual é a quantidade dessas falências secundárias que poderão vir destas mudanças entre os diferentes lotes, ou se isso é verdade ou não. Depois, acho que é muito importante sabermos aqui, e eu acho que o biosimilar nos vai dar essa oportunidade. Todos estes estudos que nós estamos a ouvir falar de imunogenicidade são estudos que pela primeira vez estão a comparar o sistema imunitário de diferentes doentes em diferentes indicações. Claramente não existiam estes dados. E, portanto, estes dados são importantes também para nós percebermos que tipo de populações é que são mais predispostas à imunogenicidade e outras não. E, portanto, estes estudos, esta subtipagem destas populações pode ser muito importante nesses estudos dos biosimilares que comecem a chegar. Sabemos também que a indústria dos biosimilares está muito interessada neste point of care. No fundo, esta avaliação da farmacocinética e imunogenicidade pelo médico no local do diagnóstico. Isto pode ser importante, porque muitas vezes todas estas variações são variações que, no fundo, têm alguma inconsistência e isso precisa de ser normalizado. E depois devemos ter aqui uma farmacovigilância mais efetiva. E quando eu falo em farmacovigilância mais efetiva, falo, no fundo, nestas transições ou nestes switches que vai ocorrer entre os diferentes biosimilares e os biosimilares e os originários. É muito importante nós percebermos como é que no fundo, estes problemas de imunogenicidade os possamos detectar 6 meses ou 12 meses depois do início de uma terapêutica. Outra coisa que é importante é que quando se faz na farmacovigilância, por exemplo, no switch, é perceber antes do switch como é que o doente está, em termos de anticorpos. Será que o doente já lá tem anticorpos que esteja predisposto à eliminação ou à imunogenicidade? Poucos estudos têm avaliado isso. E, portanto, nós estamos aqui a falar muitas vezes da nossa segurança que precisamos ter com a utilização dos biosimilares e falta-nos muita discussão acerca do futuro e como é que nós podemos responder a muitas destas questões com os biosimilares. Eu vou avançar para a frente, só para chegar ao último, porque já estão a ver a quantidade de slides que eu tinha mais para a frente. Mas, claramente, o que eu gostaria aqui de deixar era o seguinte. É muito importante que nós pensemos, e na Europa nós estamos muito focados na qualidade, porque achamos que a qualidade, se for máxima, se as empresas continuarem a ter esta qualidade no mercado, todos estes problemas que nós estamos a falar, invariavelmente no futuro se vão eliminar. E, portanto, todas estas qualidades que os biosimilares que estão no mercado vão e estão a fornecer,
vão nos permitir dar-nos exemplos para outros biosimilares. E nós estamos a fazer isso, e só para dar-vos aqui uns resultados do meu departamento, em que nós estamos a integrar uma rede europeia em que a farmacovigilância é contínua do ponto de vista da molécula. E, portanto, estamos a fazer com que esta avaliação contínua da molécula possa ser feita do ponto de vista de qualidade, de modo a que depois se possa dar essa confiança ao clínico. E o que estamos a fazer, por exemplo, só para vos dar o exemplo do ano passado, fomos buscar então todos os lotes de biosimilar infliximab e do original e fomos avaliá-los perante os ensaios que nós consideramos aqueles que são mais importantes do ponto de vista clínico. E quando nós avaliamos todos estes lotes de biosimilar e original na neutralização do TNF, por exemplo, vemos que estes lotes que vieram para o mercado e que estão a ser utilizados agora na vida real pelo médico têm exatamente a mesma comparabilidade. Da mesma forma para o TNF membranário. Significa que as empresas continuam a manter esta qualidade dos diferentes lotes no mercado. A mesma coisa para a ligação aos receptores Fc-gama. E a mesma coisa em termos da ADCC e apoptose. Ou seja, o que é importante aqui é que esta confiança que os biosimilares nos estão a dar perante esta utilização nos ensaios clínicos se possa manter o mais possível a longo prazo. E outra coisa que eu não demonstrei aqui, mas que temos alguns dados que vão ser publicados muito em breve, é o seguinte: em doentes que estão em tratamento com biosimilar e respondem com anticorpos contra esse biosimilar, exatamente os mesmos epitopos que ele reconhece no biosimilar são os mesmos que ele reconhece no original. E vice-versa. Não há diferença nenhuma em termos de reconhecimento imunológico entre as duas moléculas. E, portanto, isso leva-nos a crer que, do ponto de vista imunológico, essas duas moléculas são praticamente idênticas. O sumário que fica aqui, no fundo já falei em tudo isto, mas deixar-vos esta primeira frase e a última frase. A primeira é que toda esta avaliação que nós fazemos hoje em dia é extremamente poderosa. Poderosa não só pela tecnologia, mas por aquilo que nós sabemos dos últimos 15 anos do original. E depois também que este conceito de biosimilar, se for bem avaliado com os dados certos, e não apenas com o diz que disse, então temos aqui certamente um conceito para ficar. E muitas vezes as dificuldades são mais quando novas ideias têm que ser implementadas e muitas vezes libertar-nos das anteriores. E com isto, muito obrigado pela vossa atenção.